Hoje nós vamos falar sobre um chamado à consciência, à inovação e ao afeto. Eu sou Gabriela Speziale e está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar, onde a ação transforma e o verbo se torna vida. O nosso entrevistado de hoje é Rafael Studart, que é o fundador da Vida BR, uma startup de Fortaleza, no Ceará, que chega aqui em Brasília trazendo um conceito completamente novo. Ele produz camisetas feitas com algodão orgânico e garrafa PET. E, além disso, é importante ressaltar que ele tem toda uma cadeia de impacto, impacto ambiental e impacto social. Lendo a história de Rafael, eu fiquei vendo que, na verdade, ele costura histórias e coloca o propósito em cada fio que é tecido nessas camisas. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muitíssimo obrigado, Gabi. Poxa, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui nessa terra maravilhosa, Brasília. E com certeza a gente tem muita, mas muita história para contar. E muito impacto também para realizar. Pois é, vendo a sua história, acompanhando, eu notei que seus pais te influenciaram muito. Sua mãe médica, seu pai muito ligado a projetos sociais. Então, tem uma entrevista que você dá que você fala que essa virada de chave começou aos 10 anos de idade, mas quando você já estava um pouco mais velho, em 2011, se não me engano, teve uma grande seca lá na região do Ceará. E aí você foi chamado à ação. Inclusive teve um caso de uma família com crianças que te marcou muito. Eu queria conhecer um pouco mais, antes da gente falar da Vida BR, um pouco mais a sua história, o que te traz até esse momento aqui e agora? Exatamente, Gabi. Inclusive, isso está no meu DNA, né? Nessa questão de trabalhar com projetos sociais e ambientais. Como você mesmo falou, meus pais são muito ligados a essas questões socioambientais. A minha mãe médica, ela é muito ligada a projetos sociais, inclusive é fundadora de 2 projetos, um que é para crianças de comunidades carentes, outros é para pessoas de rua, né, situação de rua. E meu pai, ele é muito ligado a projetos ambientais, engenheiro ambiental, então muito ligado à natureza. E o meu propósito de vida era fazer algo que eles faziam numa dimensão maior, né? E por que não trabalhar de uma forma que você trabalha realmente com gosto, né? Com um propósito ainda maior. Então, isso foi muito forte no meu coração. Eu sou publicitário, né? Me formei em publicidade e logo no início da minha carreira, já fui convidado para as melhores agências. Deixando bem claro que no colégio era um terror, tá? Gostava de bagunça. Muita bagunça, muita. Mas isso veio muito na questão que está em alto o tema, né? Mas fiz vários exames neurológicos e tudo mais, e TDAH, o meu nível ele é bem elevado. E é por isso que a gente foca muito no que nós nos interessamos, né? E colégio era uma coisa difícil para mim. Eu passava assim no último tempo mesmo, estudava, passava, mas foi bem desgastante. Agora na faculdade foi totalmente diferente, né? Eu amava. Desde os 10 anos de idade eu tinha certeza que eu queria fazer publicidade. E ali você encontrou sua turma. Exatamente. E ali eu encontrei minha turma, ali eu consegui mostrar verdadeiramente a minha capacidade, né? Porque na minha época, se você não tira nota boa no colégio, basicamente você é taxado, rotulado como uma pessoa sem futuro, né? Então fui muito rotulado, assim, de uma certa forma, como, cara, esse cara aqui não vai ter muito futuro, não, assim, passa se arrastando. Reprovei 2 vezes, tá? Aí fiz um supletivo. Na hora que eu entrei na faculdade, que era o que eu mais queria fazer, publicidade, tive essa sorte porque era uma coisa que eu queria desde os 10 anos de idade. A primeira vez que eu ouvi sobre uma campanha publicitária, o cara, é isso que eu quero fazer, criatividade e tal. E aí, logo nos primeiros semestres, já fui reconhecido, né? Ganhei alguns prêmios. E nisso já fui chamado, estagiando já nas melhores agências da minha região. Só que teve um período que eu estava em um local muito bom, em Fortaleza, que era na agência da Record, né, na época. E aí tive um convite de trabalhar na agência do Shalom, que é uma comunidade, né? E aí era um salário bem mais reduzido, mas eu sentia que lá tinha um propósito maior, né? De impactar pessoas e tudo mais. Fui para lá, comecei a trabalhar com a questão de diretor de arte
mundial, porque o Shalom é no mundo inteiro, né? E mesmo ganhando bem menos, eu estava muito feliz, sabe? Ali estava sentindo que eu estava encontrando ali, eu estava fazendo algo que eu estava sentindo que as pessoas estavam, né, tendo um certo tipo de retorno com a minha arte. E aí, teve a maior seca dos últimos 50 anos, que foi em 2012. E eu já estava querendo, cara, eu não quero mais trabalhar dentro de um espaço, ficar ali, eu quero sair, eu quero rodar, eu quero ver gente, eu quero fazer algo que tenha um propósito maior. Colocar a sua criatividade no mundo com propósito. Exatamente. E aí eu pensei, cara, quer saber? É, tava tendo essa crise da seca. Eu passei por uma situação, como tudo faz sentido, Gabi. Eu passei por uma situação, eu não posso reclamar nada da minha vida no sentido de condições e tudo mais, que tem pessoas que realmente nascem sem nenhuma condição e sobrevive, né? E eu posso dizer que eu fui agraciado pelo menos de ter minha casa, minha comida, minha água e tudo mais. E meus pais, eles me levavam para os projetos sociais e ambientais, né? Que eles participavam e eu me deparava com algumas cenas. Só que a cena mais marcante na minha vida foi quando nós chegamos em um local chamado Milhã, que... Ou, desculpa, Bonitinho. Milhã foi onde... Bonitinho, que de bonito não tinha nada. Era uma seca horrível que estava acontecendo. Eu vendo vários gados mortos, pessoas morrendo, desnutridas, pessoas que não tinham o básico, que é a água, que é a vida, né, mesmo ali. E aí eu me deparei com aquela cena, aquilo dali para mim foi, eu acredito que foi o maior retiro espiritual que eu poderia ir na minha vida, de transformação, foi naquele dia. Eu tinha 10 anos de idade, e quando eu cheguei em casa, eu lembro perfeitamente, eu ligava a água, agradecia a água, agradecia a minha cama, agradecia a comida. Cara, foi uma coisa que me transformou bastante, assim, naquele... Chacoalhou, né? Chacoalhou, porque a gente sabe que existe, mas é diferente quando a gente olha no olho da pessoa, é diferente quando a gente sente a dor. E aí, meus 28 anos, agora voltando lá, né, para a questão da seca que estava acontecendo em Milhã, eu pensei, cara, eu quero lançar uma marca que ela possa levar arte, mas com propósito, né? E como eu sempre falo, a Vida BR, ela não é uma marca de camisetas, né? Não é uma marca de vestuário, ela vai muito mais além. Então, por que não lançar algo que possa realmente trazer um impacto tanto na questão social quanto ambiental? E pensando nisso, quando eu fiquei lendo a sua história, me veio muito essa ideia de costurando histórias. Eu achei São lindo. histórias Aham, mesmo que você vai aproximando e vai tecendo os caminhos, né? exato, eu achei lindo. Eu acho que eu vou anotar isso aqui para amadurecer, ainda bem que está sendo gravado, porque é muito, muito profundo isso. E aí o que acontece? Esse impacto social, ambiental, é a cara também do que meus pais transmitiram para mim, né? Por isso que poucas pessoas ainda sabem, mas o pássaro da Vida BR é a minha mãe, né? Que é muito ligada a projetos sociais, a Folha é meu pai, que é muito ligado a projetos ambientais. Então eu pensei, né? Eu tinha visto no chão duas folhas, uma em cima da outra, aí cara, aí comecei a mexer, aí consegui fazer um passarinho, né? Com duas folhas. Aí eu, na minha cabeça louca, né? Botei isso no computador, comecei a brincar ali e saiu a logomarca da Vida BR. E tudo tem seu propósito. O nome Vida leva os 4 elementos da natureza, né? Então, é, toda a questão da simbologia, da identidade visual da marca, ela é toda pensada minuciosamente e tudo tem um sentido. Então, nossas estampas também, ela tem sentidos, né? Por exemplo, uma das que mais impactam, uma que mais impacta para mim é a estampa da árvore, que é uma árvore toda seca e quando ela vai para o sol, aí Eu aparece vi, é uma linda. revoada de pássaros, né? Parece que ela tá ali toda florida, basicamente. Aí aparece uma revoada de pássaros. Ou seja, não é porque a árvore está seca que ela está morta. Às vezes cai ali uma água, uma luz e ela floresce, né? E assim também somos nós, né? Tem aquele momento que a gente está ali, né? Difícil, quase sem nenhuma folha. E aí tem momentos que nós florescemos também, né? Então a gente traz muito essa simbologia
E toda a arte que nós produzimos, ela tem uma simbologia diferente. Mas você não começa com as camisetas recicladas. Isso aí foi um processo nessa sua jornada criativa. Você começa com uma linha para fazer uma chamada de ajuda na região, nesse período de Exato. seca em 2012, que foi Vida Seca, com esse tema. Isso. E aí depois você vê a possibilidade de fazer disso um negócio com impacto ambiental e social. Como é que foi essa virada de chave de ter isso como um negócio com essa pegada ambiental tão forte? Exatamente. Em 2012, nós não tínhamos aqui ainda no Brasil uma tecnologia que fosse dessa questão de reciclagem da garrafa PET e transformação do fio. Então, em 2012, nós começamos uma campanha emergencial, né, para atender essas famílias. E eu passei 2 anos pesquisando sobre tecnologia, inovação, efeito, reciclagem. Mas qual é o sentido da campanha? Vou lançar a Vida BR. A Vida BR sempre foi uma empresa, mas por que não lançar ela com um impacto que seja 100% beneficente, né? Vou lançar, mas essa campanha vai ser 100%. Tanto é que tem algumas campanhas da Vida BR que nós lançamos que são 100% beneficentes. Algumas são 20%, 30% a gente faz, né, a doação, mas existem campanhas pontuais que são 100%. E essa de início foi 100% beneficente. Então, nós fizemos essa campanha em 2012 e depois eu passei 2 anos pesquisando sobre tecnologia, inovação, efeito, reciclagem, para chegar na coleção Fotossíntese, que foi o primeiro lançamento da coleção da Vida BR. Né? Então, a coleção Fotossíntese ela é toda feita de garrafa PET com algodão orgânico, os tecidos, né? E para cada camiseta são retiradas de 2 a 4 garrafas PET no ambiente, inclusive. Impacto grande. Exato. Inclusive, nós lançamos uma linha agora de t-shirts que é 95, né, de PET, 95% de PET e 5% de elastano. Então, são 4 garrafas PETs retiradas do meio ambiente. Além disso, nós também desenvolvemos uma tecnologia que ela é inspirada na fotossíntese, ou seja, quando o sol bate, as cores aparecem, né? Então, essa tecnologia nós desenvolvemos tanto no laboratório que nós temos na UFC, que é a maior universidade federal do Ceará, e estamos desenvolvendo também novos efeitos, tá? E também toda a questão de impacto social da economia circular. Falei até agora sobre a questão do impacto ambiental, mas o impacto social, no meu coração, assim, é o que mais move mesmo, sabe? Eu vou querer falar do impacto social, mas você trouxe uma camiseta aí Eu para a gente trouxe para ver. Dá para mostrar o mostrar esse efeito. efeito? Dá demais. Porque isso é uma curiosidade, Sim, assim, é uma coisa nova, né? exato. O tecido é super macio e confortável. Inclusive, ó, tem aqui um informativo falando sobre a tecnologia, inovação, a câmera aqui, né? Aham, aqui. Tecnologia, inovação, efeito, reciclagem, né? Então, tem todo o informativo. Também tem uma cartinha de Que agradecimento coisa no papel linda. cimente, que é feito pelos os internos do Projeto Resgate, que é um projeto que trabalha com dependentes químicos, que já eu vou Aham, falar melhor, que nós da Vida aham. BR capacitamos. Então, as cartinhas deles são bem legais. Assim, olá, não posso falar meu nome, pois estou em um projeto numa comunidade terapêutica que trabalho para a recuperação de dependentes químicos. Escreva essa carta simples, mas de coração, para agradecer o meu tratamento no projeto. Que Deus abençoe e ilumine sua vida. Coisa Então, linda. é lindíssimo. E aí temos aqui a camisa com efeito na luz solar, que é esse tecido. Inclusive, nós lançamos agora, esse aqui é o 50% PET, 50% algodão orgânico. E lançamos agora Maravilha. um que é com efeito. Bem, esse aqui é com efeito. Deixa eu ligar aqui no teu computador. Bem. Eu acho que aqui. A gente consegue mostrar aqui. Aqui em cima. Pronto, aqui tá aqui normal, não me relaxe, tá? Aham. Isso aqui é bom para ir pra praia. Bate o sol. Que ótimo. Nossa, muda completamente, é outra estampa. E essa tecnologia, como é que foi o desenvolvimento dela, Rafael? Você conhece... Incrível, gente. Incrível, Olha né? aqui como que muda. Aí já desaparece, ó. Já é instantâneo. Vou botar só aqui na cabeça. Aham. Deu para ver aí? Ali na câmera. Maravilha. Relaxe. Tu sabe, Gabi, daquelas lentes transitions que tem um efeito que ele
que você vai para o sol, aí o óculos não muda de cor. Aham. Pronto, aquela tecnologia, ele envolve também alguns pigmentos, base e tudo mais. Eu estudei um pouco melhor, tornei um pouco mais orgânico, né, com menos impacto ambiental e trouxe para as tintas para tecidos, né? Então, quem também tiver interesse de comprar essas tintas, a Vida BR também comercializa, tá? Essas tintas e temos clientes que adoram fazer produções para poder impactar as pessoas no eventos, né? Em eventos. Então, é, nosso principal propósito, qual é a dor que a Vida BR conseguiu enxergar no mercado? Né? Basicamente porque quando era um produto voltado a impacto social ou ambiental, muitas vezes deixava a desejar a qualidade, questão de design e tudo mais. Então a gente trouxe tudo para as pessoas realmente vestirem no dia a dia, não ficar aquele negócio só do evento, veste no evento e bota no guarda-roupa. Usar o reciclado e começar a Todo, mudar essa mentalidade, exato. inclusive, né? E usar constantemente, né? A pessoa, com nossas peças, a pessoa vai para um shopping e o melhor, divulga a marca do cliente, né? Divulga a ação que ele fez, né? Questão de impacto. E hoje nós estamos entregando todo o relatório de impacto, né? Então, quantas garrafas PETs foram retiradas do meio ambiente, quantas pessoas impactadas, famílias, pessoas trans. Então, tem tudo que a gente entrega esse relatório para a pessoa, para ela ter isso como um relatório de impacto. A gente falou de 2 a 4 garrafas PET em cada camiseta e elas são produzidas por públicos, populações em situação de vulnerabilidade. Sim. Mulheres, mães atípicas, em Internos, presídios. presídios. Como é que Exato. você faz esse mapeamento? Como é que você foi construindo esse ecossistema de impacto aí na produção? Gabi, foi uma das coisas mais desafiadoras para a vida BR, sem sombra de dúvidas. Foi o que mais me move, como te falei, essa questão de impacto social me move bastante. Mas eu acredito que a gente só não quebrou mesmo de vez porque o propósito é grande. Posso dizer que a Vida BR já quebrou umas 4 vezes, assim, bonito, lindamente. Bem-vindo ao Já mundo do é empreendedorismo. empreendedorismo. Já chegamos a quebrar mesmo, porque imagina, a gente quer ajudar os projetos, mas imagina, às vezes uma produção inteira sai errado. Eu não tenho como chegar para Dona Maria ali que está trabalhando, no final ali que está precisando daquele dinheiro para pagar a conta de luz dela e falar, olha, Dona Maria, você errou aqui na produção, você vai ter que arcar aqui, pagar. Não tem como. Então, sempre era eu que tinha que arcar com todos os prejuízos, né? E isso acarretou bastante, vários problemas, onde hoje nós conseguimos cessar toda essa questão, justamente porque hoje nós trabalhamos com os projetos, mas nós temos tanta questão de mapeamento dos projetos, né, de também capacitação junto com outros órgãos, né, como por exemplo, temos aí parceria com o Sebrae, com a FIEC, então são parceiros que ajudam Essa capacitação da nessa mão de capacitação obra? também. Então, o que é que nós fazemos? Nós mapeamos os projetos sociais e ambientais que nós queremos trabalhar, porque a Vida BR ela não tem nenhum interesse de ter minhas costureiras, meus maquinários. Não. Nosso interesse é mapear os projetos sociais e ambientais e dar oportunidade para esses projetos para poder realmente serem mais sustentáveis, né? Então, Favorecer a geração de renda, exatamente. economia A circular. economia circular e a economia local. Porque, por exemplo, vamos dizer aqui em Brasília, né? Todo o nosso modelo de negócio de Fortaleza, nós estamos trazendo para Brasília, que estamos mapeando os projetos, recebemos as produções e fazemos com os projetos sociais e ambientais da região. Assim a gente promove a economia local, assim a gente consegue ajudar mais projetos, né? E nós entregamos a nossa tecnologia e aí conseguimos fazer um produto único, com muita história, com muito propósito, impacto, né? E a gente gosta muito de ressaltar, né, as pessoas que trabalham na Vida BR, porque a Vida BR não é só o Rafael, né? Tem muitas pessoas que se não fosse por elas, eu não conseguiria fazer basicamente nada. E aí você falou, né, na produção das camisetas, são populações em situação de vulnerabilidade, e você também desenvolveu uma embalagem em parceria com Uhum. outro projeto social, que é uma embalagem viva. Isso.
Nós temos tanta questão da embalagem, que ela vira um jarrinho e vira também cabide, que ela... Porque agora o cordãozinho tá... Mas ela, você coloca aqui dentro, ela vira um cabide e ela também vira um jarrinho para você plantar a etiqueta de papel cimente. Esse aqui também é de papel cimente, aqui tem umas bolinhas aqui dentro que vocês conseguem ver, que você pode plantar, vai nascer rúcula, manjericão, salsinha, que inclusive, Gabi, esse papel foi um dos maiores, uma das maiores validações do propósito da Vida BR, porque quem faz esse papel é o Projeto Resgate, que é um projeto que trabalha com dependentes químicos, que inclusive, quando encontramos esse projeto, quando eu encontrei esse projeto, eles só tinham 2 dependentes químicos com falta de pagamento de água, aluguel, luz e tudo mais. E é o que acontece. Eles começaram eu fiz a capacitação, levei um, os primeiros instrumentos que eram bem arcaicos mesmo, era um liquidificador, umas peneiras grandes e tal. Mostrei como é que fazia o papel cimente. O Túlio, caba da peste bom, que é o coordenador do Projeto Resgate. Inclusive, segundo ele, dizia que eu era doido, que nunca acreditou que isso ia nascer, né? E aí, quando eu fiz na frente dele, ele ficou, depois de uma semana, ele me liga, cara, nasceu aqui, vamos conversar, não sei o quê. Hoje eles contam com mais de 35, já dá tratamento para mais de 400 pessoas, né? Dependentes químicos que Dependentes mudaram a vida graças a esse exato, ao projeto. projeto, que eles saem de lá já trabalhando com muito gosto, orgulho, porque eles sabem que estão fazendo algo, né, de impacto também. Então, é uma validação muito grande da Vida BR, que nós vimos o crescimento desse projeto através de uma semente que nós jogamos ali. Mas eu posso dizer que eu dou muito crédito ao Túlio, do Projeto Resgate, porque eu joguei a semente, ele que fez o negócio florescer, né? Ele acreditou mesmo, fez o negócio andar, então atendemos, né? Ele já atendeu junto conosco Ambev, Unilever, Volvo, Sicredi. Então, são vários clientes, né, que estão dentro desse propósito da Vida BR e fazendo esse ecossistema acontecer. Agora, você chega a Brasília e com novas perspectivas de amplificar aí esse impacto ambiental e social. O que que te traz aqui? Quais são os objetivos e onde que você vê, por onde que você vê a Vida BR caminhando agora? Sim. A Vida BR, o nosso maior ticket é no setor privado, né, e agora nós estamos entrando no setor público, então a gente está no coração mesmo do Brasil para isso, né? Brasília acontece tudo muito, muito rápido também. Então, precisou que a minha presença para a gente fazer esse projeto de expansão para o setor público. Inclusive, Celina Leão abriu as portas, né? Tive a oportunidade de apresentar, super encantada. Estamos desenvolvendo o projeto, né? Justamente para poder ter esse impacto, tanto na questão social quanto ambiental, dentro dos presídios, mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, chefes de famílias, mães atípicas. Então, todo esse case de sucesso que nós já temos, no Ceará, nós estamos trazendo aqui para o Distrito Federal, agora com amplitude maior, né? Então, eu tive várias reuniões e aqui acontece muita coisa, impressionante como as coisas realmente acontecem rápido e de uma forma surpreendente. Então, todo dia eu acredito que eu tenho em torno de umas 3, 4 reuniões, né? Mas são reuniões muito produtivas, né? Então, a nossa expectativa é que no final desse ano, né, para começo de 2026, a gente já entre aqui com tudo, nessa questão de impacto. Vocês vão ter muita coisa em breve, novidades interessantes. A gente vai conversar mais, a gente está caminhando para o fim agora, e eu queria ressaltar que o nome do nosso podcast é Verbo Impactar, por conta justamente dessa premissa aí, eu impacto, tu impactas, ela impacta, nós impactamos, e quando a gente impacta junto é maior. Quando eu te apresentei, eu falei que você tem o propósito em cada fio. Por quê? Porque é isso, é ambiental, é social, é transformação, é exponencial. E eu queria, para a gente terminar, que você falasse o que que é impacto para você e qual é o legado que você quer deixar. Impacto para mim é transformação, né? Não só transformação de fora para dentro, mas principalmente de dentro para fora. Para você transformar outras pessoas, você tem que se transformar. Aquela experiência que eu tive quando era criança, eu tive que passar por aquilo para
ser impactado para poder impactar, né? Então, acredito que você, para ter essa essência de querer impactar, você tem que primeiro ser impactado. Deixe-se impactar, seja por realidade, seja lado alto, mas sinta essa questão de impactar para poder seguir com toda a essência. E qual é o legado que você quer deixar? Ai, o legado que eu quero deixar é tentar fazer o bem o máximo que eu puder na minha vida. O máximo que eu puder. Levar o nome do que meus pais fizeram por mim, né? Tentar levar para as pessoas. E uma coisa que parece muito clichê, sabe? Mas é o que eu levo no meu coração. O que eu procuro entregar, o que eu também mais busco é a paz. É paz de espírito, é se sentir bem, é se desprender das coisas, às vezes, que nos deixam tão loucos, né, no dia a dia. Às vezes a gente se prende a coisas tão pequenas que não vale a nossa paz, né? Então, acho que nesse momento, como no tripé da sustentabilidade está o econômico também, que é o social, ambiental e econômico, eu acredito que quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue ajudar. Porque o mundo ainda move dessa forma também. E é uma responsabilidade de quem cresce, né? Poder Exato, continuar com aquele olhar e amplificar. exatamente. É isso que a gente quer levar. Seja bem-vindo a Brasília, sucesso, obrigada demais por ter vindo ao Verbo Impactar. Você acabou de chegar, então em breve volte aqui, a casa Com é toda sua, está certeza. sempre aberta e a gente tem muito o que conversar. Inclusive, eu quero levar também o Verbo Impactar para a gente fazer um podcast também da Vida BR junto com vocês. Super convidado, adorei aqui, adorei te conhecer também, viu? Prazer todo meu. E a gente vai se falar, e a gente vai fazer a convergência dos projetos também. A gente tem o Filhos da Nação, então depois a gente Ah, vai conversar quero mais. saber, eu quero que você Vamos converse. remar, que a gente já fez esse Sim, que convite aqui em Brasília. massa. Seja bem-vindo do Ceará para Brasília e Obrigado, para o Brasil Gabi. e para o mundo. Com certeza, Sucesso. valeu. Obrigadão. Valeu.